Antes de entrar na palavra aqui que eu tenho já preparado, me parece que na palavra introdutória de Horácio tem uma profecia para todos nós, mas para alguns certamente em particular. Em algum momento ele falou: Deus não resiste a todo aquele que de sincero coração lhe busca. Esse quando ele falou isso, me veio bem. Em primeiro lugar, é para mim. E também é uma palavra para algumas pessoas. Deus não resiste ao coração quebrantado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso tem a ver com salvação. Aquela primeira vez que a gente clama por salvação, e tem a ver com o restante da nossa vida toda, nos assuntos que a gente está preso, mas que a gente clama de coração sincero. E talvez alguns de vocês fiquem se comparando com os outros e digam: eu não tenho o que aquele tem. Olha para os pastores e diz: esses pastores então, eles são maravilhosos. Né? Eu não sou maravilhoso e eu estou cheio de tantas coisas, talvez não tantas coisas, mas uma coisa terrível que está aí prendendo. Não tem jeito, tem jeito. A única coisa que precisa é um coração quebrantado e sincero. Deus responde você, viu? Ele está dizendo isso hoje com coração de pai, dizendo: eu estou vendo você falar comigo. Pai, o Senhor é bom, tua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que te temem. E o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E o Senhor atende todo aquele que te busca de coração sincero. Todos nós nos apropriamos dessa palavra, mas em especial algumas pessoas estão ouvindo o Senhor falar isso para elas agora, que de coração sincero têm clamado ao Senhor por misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor tem ouvido. E nós abençoamos, eu abençoo em nome de Jesus essa pessoa, com a resposta que ela está pedindo, com a libertação que ela está pedindo. Obrigado, Pai, pelo teu grande poder e pelo teu grande amor. Amém, em nome de Jesus. Ontem eu dei uma olhada com vocês no texto lá que Jesus fala que a vinda do Filho do Homem, o dia do Senhor será como os dias de Noé. E ele especifica: bebiam, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Também como nos dias de Sodoma, que ele acrescenta que vendiam, compravam, plantavam, negociavam e também comiam, bebiam. Em Sodoma só não fala que se davam, só não fala de casamento, né? E estava trazendo que, então, uma das características dos últimos tempos, semelhante ao tempo de Noé, semelhante ao tempo de Sodoma e Gomorra, era o envolvimento com as coisas lícitas da vida. Claro que ali tinha muito pecado, muito desajuste, como é uma característica também dos últimos tempos. Depravações as mais terríveis. Enganos os mais terríveis. E também envolvimento com as coisas lícitas. E eu resumi isso em duas frases. Uma é dizendo: viver como todo mundo vive, mas principalmente se realizar com o que todo mundo se realiza. Não é? E aí depois nós vimos em Hebreus explicando que Noé foi instruído acerca de coisas que ainda não se viam. E eu chamei a atenção para o fato de há coisas que se veem e há coisas que não se veem. Como está lá em 2 Coríntios 4, quando nós lemos: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são
eternas. Eu gostaria, a partir de agora, de dar uma olhada que coisas que não se veem, especificamente uma coisa que não se vê, que na verdade se vê, mas não se vê. Mas a minha palavra, no final, vai dar uma resolvida. Né? Se eu não vou viver para comer, beber, me casar e me dar em casamento, ou para comprar, para vender, para negociar, eu vou viver para quê? Noé passou a viver para construir uma arca, para construir um barco. Tá, nesses últimos tempos que são semelhantes ao tempo de Noé, qual é a arca que eu sou chamado para construir? E aí eu gostaria de ver alguns textos com vocês. Em Mateus 24, vamos voltar para Mateus 24 novamente. Na verdade, desculpe, tem Mateus 24, mas eu quero ver de Lucas 12. É o mesmo texto, Lucas 12, 42 até o 48. Vocês vão entender daqui a pouco porque é que eu me enrolei aqui dizendo que é coisa que não se vê, mas se vê. Lucas 12, 42 a 48, como está lá em Mateus 24 também, que Jesus fala da mesma parábola no contexto da volta dele, do fim dos tempos, da volta dele. Diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Por favor, podem olhar aqui para mim? A gente vai continuar lendo, mas já para não ler todo e depois sair revisando, eu já vou fazendo os comentários. Um senhor entregou a um mordomo a responsabilidade de dar alimento para os seus conservos, os seus companheiros de trabalho. A responsabilidade dessa pessoa era dar comida no tempo certo para os outros trabalhadores, para os outros servos. E ele é chamado aqui de mordomo fiel e mordomo prudente. Alguém que não está desatento, alguém que não é irresponsável. Vamos lembrar que lá no tempo de Noé diz que veio o dilúvio e eles não perceberam. Noé entrou na arca e eles não perceberam, estavam desatentos. Esse é fiel e é prudente. E o trabalho dele é dar comida para pessoas. No caso, são os seus conservos. Qual é o trabalho do rapaz? Dar comida. Para quem? Para pessoas. A arca serviria para salvar gente, pessoas e animais também. A finalidade da arca era preservar pessoas. E dentro daquela preservação ia preservar também a linhagem na qual veria o Messias. Qual é o trabalho do rapaz, do mordomo aqui? Dar comida para pessoas. Vamos seguir. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando comida. Alimentando gente. Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor vier, encontrar ele servindo as pessoas com comida. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor começou a demorar de retornar. O Senhor começou a demorar de retornar. Aquilo que o servo via, não via com os olhos, mas via no seu entendimento, que era o quê? O Senhor lhe dando uma ordem: alimente os seus conservos. Ele deixa de ver, e o que é que ele passa a ver? Ele passa a ver que o Senhor não está ali. Veja que não é o ver com os olhos, é o ver do que é que ele entende. Meu Senhor está demorando demais. Ou ele não vem mais, morreu. Ou vou aproveitar que ele está demorando e eu vou curtir um pouquinho. No caso aqui, me parece que ele não faz coisas lícitas. Ainda que o comer e o beber esteja no meio, mas está no meio de espancar os criados e as criadas e embriagar-se. Me parece que o cara se joga mesmo na gandaia. Ele toma posse da propriedade lá ou dos negócios do seu senhor e começa a barbarizar. Começa a tocar terror. Ele entra no jogo de que agora quem manda sou eu. Agora eu prosperei. Agora eu sou o gerente. Agora eu sou o encarregado. Agora eu sou empresário. Agora eu sou o dono da empresa. E para a gente se manter, a gente tem que entrar na competição. A gente tem que ser esperto. Porque se não for esperto, a gente não consegue. E aí a gente começa, eu já não estou falando mais dele, você percebeu, né? Estou falando de nós. E a gente começa a entrar no jogo do mundo. No jogo de competição. No jogo de quem é o melhor. De quem é o mais bonito. De quem é o mais forte. De quem é o mais esperto, o mais sabido, de quem tem mais diplomas. Porque a gente precisa se impor. Porque é uma selva esse negócio que está aí. Por quê? Porque o Senhor está demorando. Eu não estou vendo mais o Senhor voltando. É curioso não, é interessante que o tema, a palavra nossa aqui é a volta de Jesus, mas eles já perceberam que os nossos cânticos que falam da volta de Jesus são poucos, são antigos. Você não encontra mais cânticos dessa turma nova aí falando da volta de Jesus. Ele está demorando. A gente não está mais vendo ele voltar. Eu cresci na igreja falando a palavra Maranata. Vem, Jesus. Jesus vem. Não se fala mais a palavra Maranata nas reuniões. O Senhor está demorando. Eu não somente agora, então eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que comer, beber, casar, me dar em casamento, me realizar no que eu estou fazendo, ficar feliz. Os meus testemunhos são os testemunhos de que, olha, me casei, vou me casar, meu filho vai se casar, meu filho agora foi contratado em tal empresa, comprei um carro. Os nossos testemunhos são daqui. E são de coisas, não são de pessoas. O trabalho do servo, bem-aventurado, o servo a quem o seu senhor, quando vier achar fazendo assim, fazendo o quê? Dando comida para pessoas, servindo pessoas, alimentando pessoas, vivendo em função de gente e não de coisas. E aí lá na frente ele faz umas coisas aqui que eu não entendo direito, fala umas coisas que eu não entendo direito, fala de um servo que, lá na frente, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Você vê que tem duas coisas aqui, se aprontar, vestir a roupa própria para receber o Senhor, isso aqui me parece que fala muito de santidade, não é? Se aprontar, estar pronto para receber o Senhor de volta. Mas além de se aprontar, diz, fez segundo a sua vontade. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Fazer segundo a sua vontade tem a ver com o serviço que lhe foi dado. E qual é o serviço? Eu não sou muito de ficar assim,
pedindo para os irmãos falar fale para o seu irmão que está do seu lado, não gosto desse negócio, mas assim, para repetir o que está na Bíblia, a gente precisa repetir. Né? Qual era o trabalho do rapaz? Dar comida para pessoas. E ele, sob a vontade do Senhor, não se aprontou, não se preparou. Vamos entender se aprontar aqui também, não somente como santidade, mas se preparar para servir bem. Né? E não serviu. Ao contrário, quando chegou, encontrou ele envolvido com as coisas do mundo, se embriagando, comendo, bebendo e passando por cima dos outros. Estou com pressa. Eu preciso pagar minhas contas. Eu não posso parar para ver o cara caído na beira do caminho. Eu tenho que pagar minhas contas. Não estou nem querendo ser rico, não. Eu só quero pagar minha conta de energia. Aí eu vivo em função de coisas e não de pessoas. Tem um outro tipo aqui, diz aqui, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele fala aqui de uma diferença de punição. Mas o fato é que o cara que não soube qual era a vontade do seu Senhor, e aí eu não sei por que ele não soube. Porque se o Senhor saiu e deu a ordem, por que ele não soube? Eu não sei. Eu sei que ele não soube. Livra ele do castigo? Não livra. É minha responsabilidade saber qual é a vontade do Senhor. A ignorância não me exime do castigo. Se eu não souber que o sinal vermelho é para parar, eu passo no sinal vermelho e bato. Eu preciso saber o que é que Deus quer da minha vida. Como é que Ele quer me encontrar? Como é que Jesus quer me encontrar na sua volta? Ele quer que eu esteja vestido como, e aqui, claro, não estou falando de roupa, estou falando da minha vida arrumada, aprontada, não se aprontou, e Ele quer que eu esteja fazendo alguma coisa. Que coisa? A turma no tempo de Noé estava distraída, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. A turma do tempo de Sodoma, do tempo de Ló, estava, além de fazendo essas coisas, também comprando, vendendo, edificando, construindo. Investindo em coisas. Se divertindo e trabalhando. Coisas lícitas. Mateus 25. Esse texto eu não vou comentar porque dispensa comentário e qualquer comentário estraga ele. Mas ele apresenta um critério de julgamento na volta de Jesus. 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos nós? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me.
E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto não precisa de comentário. Em que foi que eu gastei, e aí não vou comentar, estou aqui falando, juntando tudo, continuando a palavra. Em que foi que eu gastei a minha vida? Com coisas ou com gente? É um critério de julgamento. A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Para as boas obras que estão preparadas para nós antes da fundação do mundo. A fé sem as obras é morta. Porque as obras revelam a nossa fé. Em que eu estou gastando a minha vida? Em que eu me realizo? Eu me realizo em coisas? Eu me realizo porque eu tenho que comer e eu me alegro porque eu tenho que beber? Eu me alegro porque eu me casei? Eu me alegro porque eu construí? Os pecadores do mundo todo se alegram com estas coisas. Em que eu estou gastando a minha vida? Com coisas ou com gente? Quanto do meu dinheiro é gasto comigo mesmo e as coisas da minha família e quanto é gasto com os outros? Quanto do meu tempo é gasto com os outros, com gente? Quanto do meu esforço, quanto da minha paciência é gasto com gente? É um critério de julgamento como eu gastei a minha vida. Gastei a minha vida com gente? Ezequiel 16, 49 e 50, a gente tem um resumo da situação de Sodoma. Então Jesus fala que também nos últimos dias a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Então vamos ver a situação de Sodoma descrita por Ezequiel. Ezequiel 16. 49 e 50. Olha o que diz aí, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas. Mas, podemos falar juntos? Nunca amparou ou fortaleceu o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Veja como era Sodoma, qual era o pecado de Sodoma. A gente encontra aí as abominações, que é o que a gente chama mais atenção, e realmente aquele povo estava transgredindo todo tipo de lei. Tá? E abominações. Foram arrogantes, nós somos os melhores, e a gente termina entrando nesse esquema do mundo de ser o melhor. A gente está sempre disputando para quem é o melhor. E querendo que a opinião da gente prevaleça, e querendo mostrar que a gente sabe fazer mais do que os outros. A gente começa a entrar na competição do mundo. Mas aqui no início disse que ela era soberba, era próspera. Tinha fartura de pão. Sodoma prosperou. E tinha próspera tranquilidade. A economia... Abundância de ociosidade. A economia engrenou. Sabe quando a economia engrena? A coisa funciona... Pleno emprego em Sodoma. A economia engrenou. Dá para descansar. Dá para relaxar. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vida tranquila.
Eu já disse que eu não gosto de falar mal de Ló, porque o Novo Testamento chama ele de justo Ló. Mas Ló assentava-se à porta da cidade de Sodoma como um ancião. O presidente da Gaviões da Fiel. O presidente da torcida organizada mais terrível, quer dizer, não estou dizendo que a Gaviões é a mais terrível, de uma. Lá, dos imbatíveis, lá do Vitória, lá da Bahia. Da Bamor, lá do Bahia. O cara tava lá, o cara, com todo respeito, aquele senhor sábio e tudo mais, o justo Ló, estava lá ajudando a engrenagem a funcionar. Estava ajudando a engrenagem a funcionar. Excelente funcionário. Ajudando a engrenagem sodomita a funcionar. Mas aquele povo nunca amparou o pobre e o necessitado. As coisas estavam andando muito bem. Pleno emprego. Indústrias, vamos raciocinar como Sodoma no tempo de hoje. Indústrias funcionando perfeitamente. Um bocado de crente bom funcionário nas empresas também. E todos dando testemunhos nas reuniões de domingo, como essa semana o meu chefe me deu um aumento. E fazendo festas porque alguém se casou. E dando testemunho porque eu consegui comprar uma casa maravilhosa. Ou uma casa mais ou menos, mas uma casa. E a gente se alegrando com o que todo mundo se alegra. Com coisas e coisas e coisas. E a gente planejando coisas. Onde a gente vai morar? Que curso eu vou fazer? E quanto dinheiro eu quero ganhar? E com quem eu quero casar? E todo mundo planeja a mesma coisa. E coisa, e coisa, e coisa. E os pobres ou necessitados com fome. Pobre necessitado de comida com fome de comida. Pobre necessitado de espírito com fome de espírito, sem receber a atenção, porque eu estou preocupado com coisas. Isso era para cá de Sodoma. Abominações, todo tipo de abominação, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade ou ociosidade e desprezo pelas pessoas. Tenho duas irmãs que gostam muito de cachorro. Eu só gosto de um cachorro. Que foi um cachorro que a gente ficou 1 ano lá em casa com ele, eu me apeguei a ele. Mas depois não tinha como ficar, a gente viajava muito, eu tive que deixar ele na fazenda de um irmão. Então não sou, assim, chegado a cachorro. Aí minha irmã me disse, você não gosta de cachorro porque você não olha no olho do cachorro. Se tu olhar pro olho dele, ele tem um olho assim, de... Como é quem gosta de cachorro? Como é o olhar do cachorro? Pidão, de frágil. Carente! Quando ela me disse aquilo, eu primeiro pensei assim, foi mesmo, pensei assim, não vou olhar não. Não vou olhar, depois ela tá certa. Eu tô doido. E segundo eu pensei, eu preciso olhar no olho das pessoas. José, preso lá no Egito, é uma história impressionante daquele homem, daquele rapaz, né? Novinho, novo. Está preso, quem está na cadeia está pensando em quê? Em como sair dali. Né? Ou como fugir, ou como contratar um advogado bom, ou fazendo as contas para o dia passar rápido para ele ir embora. Pensando em justiça, qualquer coisa muito dele. Aquele dia de manhã, aqueles dois vêm de lá da cela deles, aí José, vocês estão com essa cara assim por quê? Porque o semblante de vocês está descaído. Pelo amor de Deus, José. Pelo amor de Deus. Tu quer que a pessoa esteja com a cara como na cadeia? E outra coisa, o que é que tu quer olhando, prestando atenção na cara dos outros? Na cadeia. Mas ele presta atenção no olhar dos outros na cadeia. Ele percebe que o semblante aquele dia está pior do que nos outros dias, do que o semblante de cadeia normal. Eu quero ter esse espírito de José, de perceber. E esse espírito de José não é nenhum dom espiritual especial. Esse espírito de José é só atenção. É só atenção. Olhar no olho.
dos irmãos e das pessoas fora. Na parábola do semeador, eu gostaria de olhar com vocês a parte da semente que cai entre espinhos, em 3 evangelhos, porque cada um nos ajuda a compreender melhor o que aconteceu. O primeiro está em Mateus 13. Isso vai ajudar a gente a entender o que é que faz a gente não dar atenção para pessoas, não investir a vida em pessoas, mas em coisas. E a gente fica infrutífero. O Senhor, quando vier, Ele quer encontrar o servo frutificando, dando alimento para as pessoas. Frutificando. Mas na parábola do semeador, no versículo 22, o Senhor Jesus explica a semente que caiu entre espinhos. Posso ler? Parece que todo mundo já achou aí, não é? Eu estou em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Fica infrutífera. 2 coisas impedem que eu viva para alimentar pessoas. Que eu viva para dar fruto. Fruto alimenta. 2 coisas impedem aqui. Me sufocam. Sufocam a palavra. E a palavra não dá fruto. Na verdade, a gente vai ver depois lá em Lucas que na verdade, esse infrutífero, ele dá o fruto, mas o fruto não chega a amadurecer. O fruto peca, como a gente fala. Não é? Mas, bem, um fruto que não amadurece nunca é mesmo que ser infrutífero. Tá? Então, primeiro ele diz aqui, os cuidados do mundo impedem que eu preste atenção em pessoas. Me permitam, irmãos, aplicar aqui esse não dar fruto ou dar fruto em servir as pessoas, em alimentar pessoas, em repartir a minha vida com pessoas. Tá bom? Que também é isso, claro que é. Então, primeira coisa, os cuidados do mundo. Lícito. A gente tem que pagar as contas. A gente tem que estudar. A gente tem que se formar. A gente tem que ter uma profissão. Tem que dar uma profissão para os filhos. Tá tudo certo. Não está nada errado. É lícito, tá? Só que é o seguinte, vivendo para pagar minhas contas, para botar comida dentro de casa e para dar uma profissão para os filhos, eu não dou fruto. Porque eu estou com o tempo todo e a atenção e o coração ocupado com a coisa lícita, que é pagar minhas contas, cuidados do mundo. Fascinação das riquezas, aí eu já passei para outro nível. Eu já não estou mais preocupado, eu já não sou mais o remediado, ou o pobre remediado que tem que pagar minha conta todo mês. Eu já estou melhorzinho financeiramente. Aí eu já estou fascinado pelas riquezas. Aí eu já tenho que ter, eu tenho direito de ter esse celular dobrável agora. Não tenho um agora que ele dobra. Ele enrola. Daqui um dia vai ter um pai que vira pó. Eu vou trazendo um frasquinho assim. Aí eu aperto o pó. Não sei, eu tenho direito de ter esse carro com qualquer coisa a mais do que o meu tem. Na verdade, eu tenho que ter carro, não posso não ter carro. Eu tenho direito de essa viagem lá para Chapada Diamantina, na Bahia. Ou para a Europa. Tenho direito? Tem. Tem alguma coisa errada em ter as coisas? Não, são lícitas. Só que é o seguinte, eu passo a viver para isso, para as coisas. E as pessoas, eu não olho no olho delas. Marcos 4, 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos. Interessante que somos nós os semeados, né? Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação ou a sedução das riquezas, da riqueza, e aí ele acrescenta aqui, Marcos acrescenta, e as demais ambições, vindo ou concorrem com a palavra. Ambição não tem limite, gente. Desejo não tem limite. Tinha um irmão que dizia, não sei se é irmão, muitos anos atrás, ele falava, não, quando eu tiver uma estabilidade financeira eu vou me comprometer mais com a igreja. Eu disse para ele, meu irmão,
Quem disse que você vai chegar na estabilidade financeira? E se você chegar, você vai querer mais. Na verdade, ele chegou. O bicho tá rico, podre de rico, ele continua com a mesma vida vazia de Deus que tinha antes. E continua buscando coisas. As ambições. Lucas 8,14. Aqui ele acrescenta mais um elemento. Diz assim: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com, o que é que tem aí? Os cuidados, riquezas, isso já foi citado, e aí, deleites da vida. Não está falando aqui de deleites da vida de pecado. Não estou gastando meu tempo andando com as prostitutas todas da cidade. Não está falando isso aqui, não precisa necessariamente ser isso. Falando de deleites da vida. Jesus aqui não está falando de pecado. Está falando de coisas que a gente tem direito de curtir. Só que é o seguinte, são coisas. Coisas, coisas, coisas e coisas. Não dá fruto. E fruto é gente. Fruto é cuidar de gente. Fruto é... Isso, não dão frutos com perfeição. Na minha fala, os frutos não chegam a amadurecer. É o fruto que peca. Aquele fruto que fica sem amadurecer. Que é a mesma coisa de eu não dar fruto, né? Porque eu vou numa árvore que o fruto não amadurece ou peca, eu não vou me alimentar daquilo ali. Então é como se não tivesse dado fruto. O último texto que eu quero ler com vocês é 1 Coríntios 7. Estou lendo vários textos para deixar as escrituras falarem com a gente, tá? Algum comentário eu estou fazendo, só para dar uma ligação entre uma coisa e outra. Mas a minha oração é que as escrituras hoje, pelo Espírito Santo, caiam fundo no coração da gente. Amém? 1 Coríntios 7. Já já eu digo o versículo. É porque antes de dizer o versículo eu quero relembrar que no tempo de Noé, no tempo de Ló, as pessoas viviam fazendo o que todo mundo faz e principalmente se realizando no que todo mundo se realizava. E a minha pergunta hoje é: em que eu invisto a minha vida? Em coisas ou em pessoas? Eu me realizo em quê? O que é que me alegra? O que é que me faz dar testemunho? Por favor, a partir de hoje não fique com vergonha de dar um testemunho de uma coisa que você comprou ou ganhou, não. Pode fazer isso. Mas o que é que me alegra? O que é que me realiza? São as coisas? Ou é gente? Ou é gente alimentada, gente salva? O que é que me faz gastar uma noite? É coisa ou é gente? O que é que me faz chorar? É a perda de uma coisa ou a perda de uma pessoa? O que me faz me alegrar? É porque eu ganhei alguma coisa ou porque ganhei uma pessoa? O que é que me faz fazer planos? São coisas ou é gente? O que é que me faz estar preparado para a volta de Jesus? De que servirão as coisas no final de tudo? Ou é gente? O que é que eu vou apresentar diante dele? Vocês percebem quando comentei ontem sobre aquelas irmãs lá que algumas delas estão começando a se casar e eu era para ter ficado alegre porque eu fiquei acordando 5 da manhã para orar por elas e não fiquei? Casamento é coisa quando é em si mesmo. E gente? E gente com fome? E gente perdida? E gente drogada? E gente por quem Jesus morreu na cruz? Esse negócio aqui fala muito comigo. Hoje temos um tempinho de oração, que eu não acordei para vir. Mas no meu tempo lá eu falei, meu Deus, eu faço isso sempre, gente. Eu estou falando, é sério, viu? Estou falando de mim. Sempre eu me acho tão inútil. E hoje de manhã eu me ofereci de novo. Eu falei, meu Deus, será que o senhor pode me usar? Não estou falando dessa pregação, não. Isso aqui é tão... Isso aqui qualquer outro faria. Eu estou falando do meu vizinho, que tem uma oficina na frente da minha casa. Estou falando da minha vizinha que é
Mãe de santo. Eu estou falando do rapaz que consertou minha geladeira outro dia, um senhor. Eu estou falando de um rapaz que antes de ontem, andando na rua, de noite, ele perguntou que hora é essa? Aí eu perguntei, mas você sabe que hora é de verdade? Aí ele ficou todo perdido. Aí eu falei, é hora de você receber Jesus no seu coração. Aí ele, eu estou desviado. Mas estava bêbado. Peguei o telefone dele. E você, estou indo para casa, não tem dinheiro não. Você me dá um dinheiro para comprar um pão? Por que comprar pão? Nada. Ele queria completar o tanque. Aí eu disse, não vou te dar dinheiro. Não vai. E se eu te der dinheiro aqui, isso não vai ajudar na nossa amizade. Eu já estou amigo dele. E ele foi embora e eu fico, meu Deus, será que é mais um que eu vou falar e que não vai querer nada? Será que esse cara não podia se converter? Será que aquela mãe de santo que ela já sonhou com um cara dizendo para ela, ela sonhou com o fim do mundo. Ela sonhou com o fim do mundo e veio atrás de mim para saber o que era. E o sonho, eu tive um sonho muito parecido com o dela quando eu tinha 13 a 14 anos. Então quando ela contava o sonho, eu estava aqui, fim do mundo. E no sonho alguém dizia para ela, você precisa ir para Jesus. No sonho, imagine. Aí eu falei, a gente precisa conversar mais. Orei por ela. Falei, você sabe do que o sonho está falando. E aí ela, eu quero conversar mais. Eu falei, eu e minha esposa vamos conversar com você. Marcamos o primeiro dia para a gente se encontrar naquela semana. Ela tinha prometido nunca fazer sacrifícios, trabalho lá na casa, porque ela tem o lugar dela lá. Naquela semana o pessoal foi 3 dias seguidos, levando lá tudo quanto é tipo de animal. Ela ficou com medo de se converter. Só pode ter sido. E pediu ajuda. Aí vieram. Eu passo na frente da casa dela todo dia. É colado na minha casa. Colado. São 4 casas coladas, assim, tipo um vilage. Então eu tenho que passar na frente da casa dela. No dia eu passo 3, 4 vezes. Aí eu passo, toco na janela, Jesus, salve. Aí eu cito o nome dela, da filha dela e da turma que anda lá dentro. Mas vai me dando agonia, vai me dando agonia, vai me dando agonia, vai me dando agonia. Meu Deus, será que o Senhor não pode me usar? Vamos fazer essa oração sempre? Eu não quero gastar minha vida em coisas. Qual é o interesse da gente? Já percebeu que a gente junta para orar? E aí vamos orar pelo quê? Ore por isso. Aí a gente tem os nossos interesses. Normalmente são assuntos pessoais nossos e não tá errado. Mas em 1 Coríntios 7, 29 a 35, Paulo fala do nosso interesse. E ele, nesse versículo 29, ele fala, de certa forma, da volta de Jesus. Só porque ele diz assim, no versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o que é que ele diz? O tempo se abrevia. Ele está vendo que Jesus vai voltar. Então essa é a perspectiva, não temos tempo para perder. O tempo se abrevia. O que resta, aí é o que ele diz, é que a palavra dele dava para ser um profeta lá no tempo de Noé. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. A realização da pessoa. Me casei, meu filho se casou, minha filha se casou. Oh, que alegria. E a alegria mesmo. Tá aí Paulo chega e diz, tá bom, tudo bem? Casou? Seja como se não fosse. A tua realização está nisso? Então a tua realização está errada. Os casados sejam como se não fossem. Olha o que ele diz aí. Mas também os que choram. Como? Como se não chorassem. E os que se alegram? Como se não se alegrassem. E os que compram? Como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo? Como se dele não usassem. Por quê? A aparência do mundo passa. Não coloque os teus olhos no que é visível. Agora o que ele diz aí, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Aí ele fala sobre o casamento especificamente. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor. Quais são as coisas do Senhor? É gente. Jesus morreu por pessoas, que eu saiba.
Quem é casado cuida das coisas do Senhor. Claro, as coisas do Senhor envolvem oração, Bíblia, mas tudo em função de pessoas, de fazer discípulos, de cuidar das ovelhas, de amar pessoas, de socorrer o fraco. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa, e assim está dividido. Ele não está falando, ele não está condenando, ele está dizendo que é um fato. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Olha o que ele diz aí, ó. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Mas meu interesse não é me casar? Meu interesse não é comprar? Meu interesse não é usar as coisas? Meu interesse não é estar bem? Não. Ele está dizendo aqui que nossos interesses é cuidar das coisas do Senhor. E, portanto, eu não vou estar apegado a nada, nem viver em função de nada. Eu posso ter, mas posso não ter. Eu posso ter e ser como se não tivesse. Eu posso chorar e ser como se não chorasse. Está chorando? Prega o evangelho chorando, viu? Está se alegrando com alguma coisa boa que está acontecendo? Não bota teu coração nessa coisa boa. Prega o evangelho como se não tivesse acontecendo aquilo. Porque qual é o nosso interesse? As coisas do Senhor. Que ele inclui aqui a santidade, tem a ver com pessoas. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Termino aqui, amanhã, se Deus permitir, a gente continua, mas quero só deixar essa pergunta: em que eu tenho investido a minha vida? Em coisas ou em pessoas? Meus projetos envolvem coisas ou pessoas? Em que eu gasto a minha vida? Em que eu gasto o meu tempo? Com coisas ou pessoas? Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai me encontrar envolvido com o quê? Alimentando quem tem fome? Amanhã a gente continua, se Deus permitir.